Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a secretária Ana Paula Lima para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas parlamentares. Ata da 35ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de maio de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik, deputado Kennedy Nunes, deputada Dirce Heidescheid, deputado Maurício Skudlak. Secretarias, deputado Kennedy Nunes, Dirce Heidescheid, deputada Ana Paula Lima e deputado Maurício Skudlak. Às 14 horas do dia 3 de maio do ano de 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente, distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Dirceu Dresch e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Neudi Sareta, PT, Kennedy Nunes, PSD, César Valduga, PCdoB, José Milton Schaeffer, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Antônio Aguiar, PMDB. Ordem do dia. Foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem de número 0698/2017, aposto ao projeto de lei de número 079/2016, totalizando 1 voto sim, 29 votos não e nenhuma abstenção. Foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem de número 0699/2017, aposto ao projeto de lei de número 0111/2016, totalizando 8 votos sim, 22 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto encaminhado pela mensagem de número 0700/2017, aposto ao projeto de lei de número 0373/2016, totalizando 18 votos sim, 11 votos não e nenhuma abstenção. Foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem de número 0707/2017, aposto ao projeto de lei número 207/2013, totalizando 3 votos sim, 28 votos não e nenhuma abstenção. Foi mantido o veto encaminhado pela mensagem de número 0708/2017, aposto ao projeto de lei número 005/2015, totalizando 9 votos sim, 20 votos não e nenhuma abstenção. Foram aprovados em segundo turno os projetos de lei de número 061/2016 e 043/2017, este com emenda substitutiva global. Foram aprovados o pedido de informação de número 038/2017 e as moções de número 070 a 072/2017, sendo esta última com o voto contrário do senhor deputado Milton Obos. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos de número 0393 a 0403/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de números 0278 a 281/2017. Na sequência, senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Altair Silva, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor prefeito do município de Campos Novos, senhor Silvio Alexandre Zancanaro, fizesse uso da palavra para divulgar a 12ª Expo Campos. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Mário Marcondes e César Valduga. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, fiz e mandei digitar a presente ata. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, Ana Paula. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem quer discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar o deputado Mário Marcondes, na sequência o deputado Altair Silva. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Ordem, senhor presidente. Antes, pela ordem, deputado Darcy de Matos, sem prejuízo ao deputado Mário Marcondes. Quero registrar com satisfação, senhor presidente, presença ilustre do Gui Pereira, que preside a Câmara de Vereadores da capital. Obrigado, deputado Darcy. Feito o registro, agora sim com a palavra o deputado Mário Marcondes. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ouvintes da TVAL, também estender aqui o nosso cumprimento ao presidente da Câmara de Florianópolis, Gui Pereira. Seja bem-vindo a esse parlamento. E tem dois assuntos a tratar na manhã desta quinta-feira. E vou iniciar com o dia de ontem, que acabamos nós, como parlamentares, meio que passando a despercebidos. Parece que algum deputado fez algum tipo de menção nesta casa, mas não levou um pouco o assunto de forma mais aprofundada, que ontem era o dia do parlamento. É o que fizemos aqui todas as semanas parlamentar, e mencionada da importância do dia, de nós salientarmos isso, para que a gente leve o parlamento como um braço da administração pública. Que o parlamento possa ter cada dia mais autonomia nas suas ações, nos seus projetos, que cada dia mais o parlamento possa efetivamente representar a sociedade para o qual fomos votados e eleitos pelo voto direto e democrático. Parlamento esse que hoje, e agora vivemos aqui uma maratona de votações de vetos do governo do Estado. Parlamento esse que por muitas e muitas vezes, além de debatermos, colocamos até em jogo o que efetivamente podemos ou não podemos fazer nessa casa parlamentar. Então aqui não é um chamamento, mas sim um alerta, quem sabe assim dizer, para que a gente possa fazer do parlamento valer o nosso voto aqui, a nossa representação popular, e que a gente seja um braço do executivo, um parceiro do executivo. E não simplesmente votarmos aqui nessa casa, vem os vetos do senhor governador do estado e se curvamos a essas situações, concordamos, quase que dizendo que nós não podemos fazer nada. Sempre a quantidade maior dos vetos que vem é porque se mexe no financeiro do Estado. E eu vou deixar uma pergunta aqui a todos os senhores parlamentares. Qual a ação, qual o projeto de lei que visa beneficiar a sociedade catarinense que não possa, de uma forma ou de outra, gerar despesa? Uma coisa é gerar uma despesa em função de uma ação, de um projeto de lei do parlamento. Outra coisa é nós mexermos no orçamento, que é do executivo. São duas coisas bem distintas. E eu acho que é essa a bandeira que nós temos que levantar, sim. Fazer o parlamento ser a efetiva representação da sociedade e nossa, da sociedade catarinense. E concedo a parte, deputado Ismael dos Santos. Deputado Marcondes, parabéns pela lembrança, a importância do parlamento, não só aqui nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, mas é sempre bom ratificar qual é de fato o nosso papel, né? Que é o de fiscalizar, que é efetivamente o de legislar, e aí o Vossa Excelência lembrava muito bem, e a população catarinense deve saber disso, são cerca de 200 projetos de lei que tramitam nessa casa todos os meses, né? Mas além disso, de fiscalizar, de legislar, há uma outra missão que todos nós cumprimos no dia a dia, que é efetivamente de fazer esse link, essa ponte, essa conexão entre o Executivo e as demandas dos municípios. Eu acho que com essas bandeiras
nós daremos razão da existência do parlamento. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Ismael, pela sua contribuição e, efetivamente, que façamos, valer a nossa representação perante a sociedade catarinense. Bem, outro assunto que me traz na tribuna, na manhã desta quinta-feira, senhores ouvintes da TVAL, senhores e senhoras deputados, foi a notícia hoje, de manhã, sobre a situação do ISS. Santa Catarina pressiona por mais equilíbrio na divisão do ISS. Bem, a cada vez que se fala em divisão do bolo orçamentário, se vira uma guerra desproporcional, onde a União fica com 60 e lá vai pedrada do bolo orçamentário, um pedacinho para os estados e um pedacinho menor ainda para os municípios que suportam o dia a dia do cidadão, suportam o atendimento da saúde preventiva, da educação básica, com problemas de segurança, da assistência social, falta de habitação, e ele tem o bolo menor. A situação do ISS, e aqui até vou falar como parlamentar e como advogado também, é o rateio que deveria ser feito da contribuição feita pelo imposto chamado Imposto sobre Serviço, o ISS. A natureza do ISS, ela é da prestação de serviço. A prestação de serviço, ela acontece no ato que você faz uma operação financeira. Seja esse um financiamento bancário, seja esse uma aquisição de um veículo, seja esse passar o cartão de crédito num posto de gasolina. Esse ISS recolhido deveria ficar no município, aonde a operação está acontecendo. E isso decorre da própria lei. Então nós não precisamos de uma lei para regulamentar uma outra lei. Tem várias decisões no STF. As prefeituras hoje todas enroladas para tentar contratar advogado. Daí não consegue os dados e informações para poder buscar efetivamente, por exemplo, o ISS no Bradesco, que é recolhido lá em Osasco, no interior de São Paulo. E veio o presidente da República e veta. Veta algo que a própria lei fala. Não a lei que ele vetou. A própria lei de criação do ISS. Nós estamos fazendo lei para regulamentar a lei. Estamos, através de veto, deixando que as coisas tramitem de forma normal e natural, fazendo com que os municípios tenham que bater a porta do judiciário, contratando advogados. Daí o Tribunal de Contas não aceita a contratação por resultado. E aí começa o imbróglio e os municípios perdendo. E os números que os municípios têm deixado de receber são muito grandes. Hoje em Santa Catarina dá 228 milhões por ano de ISS que fica na União. 228 milhões por ano. E vou dizer aqui, está no Diário Catarinense hoje, Florianópolis deixa de receber 23 milhões. Joinville, 21 milhões. Blumenau, 18 milhões. Itajaí, 16 milhões. São José, 9 milhões. Chapecó, 8 milhões. Criciúma, 7 milhões. Palhoça, 6 milhões. Balneário Camboriú, 5 milhões. Jaraguá do Sul, 5 milhões e 700. 4 milhões e 600. Lages, 4 milhões e 300. Isso aqui foram alguns números hoje dados do Diário Catarinense, tendo aqui inclusive do nosso Parlamento Catarinense em Brasília, algumas manifestações, por exemplo, do senador Dário Berger, Carmen Zanotto, Celso Maldani, Jorginho Melo, João Paulo Kleinbing, João Rodrigues, Dalírio Bebe, Décio Lima e o Jorge Bueira, falando exatamente da defesa dos municípios. Não querem fazer o pacto federativo para mudar a divisão do bolo. Os municípios estão tudo aí à míngua, com o pires na mão esticado. Cada vez mais programas sociais vêm para o município cumprir, mas sem dinheiro. O governo federal baixa de cima para baixo e diz assim, ó, tem mais esse programa para te cumprir.
O programa vai custar 100, eu estou te mandando 50 e tu divida com 50. Está desse jeito. Os municípios não seguram mais. E daí o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Sobre serviço, quando se fala em serviço, se fala em local. É onde se presta o serviço, tem que se recolher o imposto. Então esperamos que o Parlamento Catarinense em Brasília, o nosso Fórum Parlamentar Catarinense, se una para derrubar o veto do Presidente da República nesse sentido. Porque por mais uma vez, estamos matando os municípios. Por mais uma vez, estamos tirando o que é de verdade receita municipal e não da União. Não é da União, é imposto sobre serviço. Serviço se presta no local, em qualquer tipo de serviço e mão de obra. E o que o nosso Presidente da República fez em vetar somente esse ponto da lei. Mais um minuto, senhor deputado. Votando somente esse ponto da lei, é mais uma vez tirando dinheiro do município. Tirando dinheiro produzido pelo serviço praticado nos municípios. Não podemos admitir que hoje, praticamente, em 6 municípios do Brasil recebe o ISS. Todos em São Paulo. Com os maiores bancos, que é quem financia. É quem pilota cartão de crédito. É quem pilota plano de saúde. E os municípios à míngua. Pedindo e não recebendo. Nós temos que levantar a bandeira assim, em defesa dos municípios, para que os municípios possam ter mais autonomia financeira, para que possam tocar o atendimento à população com qualidade, com respeito e com dignidade às pessoas que residem nos municípios no seu dia a dia. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, um excelente tema esse, deputado Mário Marcondes. Tenho certeza que o Fórum Parlamentar Catarinense e os deputados dessa Casa Legislativa, dessa Casa de Leis, vão estar atentos e que nós precisamos sim fazer a derrubada desse veto, desse governo impostor. Eu aproveito a oportunidade para registrar a presença do prefeito municipal do município de Rodeio, o prefeito Paulinho Vaz, que se faz presente a esta sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Muito bem-vindo a essa Casa de Leis. Em breves comunicações ainda, o próximo orador inscrito, o deputado Altair Silva. Essa presidência lhe concede o tempo de até 10 minutos para a sua manifestação, senhor deputado. Muito bom dia, senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, deputadas aqui presentes. Quero saudar todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa e também da Rádio Digital. Dizer que venho à tribuna, deputado Mário Marcondes, na manhã desta quinta-feira, para aproveitar e falar da nossa terra, São João Batista, Vossa Excelência, que é natural, e eu que nasci ao lado de São João Batista, Major Gersino, para falar sobre o polo da indústria calçadista de São João Batista, cidade que foi fundada em julho de 1958, desmembrou de Tijucas, e até a década de 80, São João Batista vivia em torno de uma única indústria, que era a Usat. A Usat era uma usina de açúcar, que refinava açúcar, pertencente ao Grupo Porto Belo, e que por muitos anos foi a maior empregadora do município de São João Batista. Ou seja, a cidade vivia em torno de uma grande indústria. Com a transformação dos mercados globais e o deslocamento das regiões produtoras de açúcar, a região foi perdendo competitividade e a indústria acabou sendo desativada, o que, por sua vez, naquele momento, até pensava-se que São João Batista ia virar uma cidade fantasma ou todo mundo ia quebrar porque a cidade vivia em torno de uma única indústria. Parece aquela história da vaquinha que todos conhecemos. Na verdade, o que emergiu dessa situação adversa na cidade foi o surgimento da indústria calçadista, que hoje, através de lei
de 2001, através da Lei 12.076, de 27 de dezembro de 2001, São João Batista é reconhecida como a capital catarinense da indústria do calçado, de forma que em menos de 20 anos nós transformamos a economia de São João Batista e hoje é o quarto maior polo da indústria calçadista do Brasil e é o maior polo da indústria calçadista de Santa Catarina, empregando mais de 8.000 pessoas diretamente na indústria calçadista, fora o setor de prestação de serviço, o comércio, todo o setor que envolve a indústria calçadista do município de São João Batista. De forma que praticamente quase toda a produção da indústria calçadista, são mais de 100.000 pares por mês que são industrializados. A maioria dessa produção fica tudo para o mercado interno, então São João Batista tem capacidade de competir com o mercado interno, também uma parte é exportada e também dentro da indústria a maior parte da produção, quase que 100%, é para a moda feminina. E São João Batista se destaca na produção de calçado de moda para as mulheres. E dessa forma, na próxima semana, exatamente no dia 8, 9 e 10 de maio de 2017, o Sindicato da Indústria Calçadista de São João Batista vai estar realizando o lançamento da primavera-verão de a moda calçadista. E esse evento vai ser realizado no Infinity Blue Resort, que fica na Praia dos Amores, em Balneário Camboriú. E a abertura oficial vai ser no dia 8, às 20 horas da noite. Então, nós já tivemos a oportunidade de entregar um convite para cada deputado e deputada para prestigiar esse momento na próxima segunda-feira. Temos certeza que eu e o deputado Mário também estaremos lá, porque somos da terra e temos compromisso com o município de São João Batista, assim como os demais deputados que têm base, que têm trabalho desenvolvido na cidade. Nós gostaríamos que todos estivessem lá prestigiando esse grande momento, e vai ser um momento em que os empresários, uma rodada de negócios, empresários de várias regiões do país e do exterior, estarão lá. A Assembleia Legislativa está apoiando o evento, porque nós precisamos apoiar quem trabalha e produz. E a indústria calçadista de São João Batista, ela dá essa demonstração de muito trabalho, de produção, de geração de riquezas para Santa Catarina, e nós temos aí vivido muito desafio. Apesar de que São João Batista é a segunda cidade do estado de Santa Catarina que mais cresce, ficando apenas atrás do município de Araquari, mas nós temos sim muitas adversidades, e uma delas é a competição tributária existente entre os estados. A indústria calçadista de São João Batista tem que competir com a indústria calçadista do Nordeste, especialmente da Bahia e do Ceará, onde oferece incentivos que tornam a indústria lá mais competitiva, e nós precisamos também procurar equalizar, porque nós não podemos perder aquilo que é a referência na nossa produção, que é a indústria calçadista de São João Batista e do Vale do Rio Tijuca, que emprega muitos colaboradores. Por isso, venho à tribuna na manhã desta quinta-feira para reforçar o convite, para que todos os deputados possam estar lá prestigiando esse momento, que é muito importante para a economia catarinense. Aproveitando a oportunidade, eu quero, aqui da tribuna, hoje nós fizemos encaminhamento de algumas indicações, e chega lá do município de Ceará, no Grande Oeste, próximo de Chapecó, o município, esse expediente foi encaminhado a vários colegas aqui do parlamento. Eu creio que todos vão se empenhar, porque o município de Ceará, deputado Sareta e
deputado Dresch, deputado Minotto, deputado Marcos Vieira, que também foram encaminhado essa moção. Acredito, deputado Valduga também abrace isso, que nós precisamos fazer uma grande força-tarefa, porque o município de Ceará, deputado Marcondes, já há muitos anos vem sofrendo com o abastecimento de água. E nós precisamos juntar forças para que a Casan realize um grande investimento na cidade para resolver de uma vez por todas o abastecimento de água. Nos últimos meses, a maioria dos bairros, principalmente nas partes mais altas, ficaram sem um abastecimento de água, causando um transtorno imenso para a população. E esse parlamento também tem o dever de articular junto com as instituições que prestam serviço nos nossos municípios, para que o serviço seja de qualidade, que o atendimento seja rápido. E eu tenho recebido muitas demandas dos municípios pedindo para que a Casan reforce a sua estrutura, aumente o seu efetivo, questão de carro para deslocamento. Ainda hoje protocolei nesta casa também um pedido para que a Casan dê um atendimento especial ao município de Lacerdópolis, que também vem enfrentando dificuldade no atendimento de abastecimento de água. As pessoas não têm veículo, não têm estrutura para trabalhar, e nós precisamos dar mais atenção, porque a água é vida, e nós, para ter qualidade de vida, nós precisamos ter água de qualidade. Eu tenho a certeza que os técnicos da Casan, em toda oportunidade que estive lá, sempre fui muito bem recebido, percebo o empenho, a dedicação dos colaboradores. Não está faltando proatividade para que nós possamos avançar, mas nós temos que criar mecanismos de fazer mais investimentos na Casan, para que os nossos municípios possam estar mais bem atendidos no abastecimento de água, que é essencial para que as comunidades vivam com qualidade. E aqui eu faço o reforço desse pedido, assim como nós encaminhamos também aqui uma indicação pedindo apoio para que a escola do município de Canelinha, mais situada no Moura, uma escola que os alunos, mais de 300 alunos lá, estão em condições muito precárias, e já é uma reivindicação muito antiga do município de Canelinha, que é a melhoria da escola do município de Moura. De forma que eu agradeço, senhor presidente, pela oportunidade do uso da palavra. Estamos aqui no parlamento exatamente para atender os municípios, assim como Vossa Excelência falou, deputado Mário Marcondes. Os municípios precisam de mais atenção, e nós temos que trabalhar voltado para que os municípios recebam mais recursos e possam sim atender a demanda, porque é lá que vive a população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Altair Silva. Com a palavra agora em explicações pessoais, o deputado Dirceu Dresch, pelo qual lhe concedo 10 minutos, deputado. Perdão, em breves comunicações. Senhor presidente, uma saudação, deputado Mário Marcondes, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos acompanham. Eu quero dizer da satisfação de voltar a essa tribuna no dia de hoje. Agora, não a satisfação para tratar um tema que para nós é extremamente importante. O tema que diz respeito a um projeto que quer voltar à época da senzala nesse país, que quer regulamentar do trabalhador rural que o salário dele pode ser pago com alimentação, moradia, transporte. Isso é um absurdo, não tem limite. Estes deputados, um deputado do PSDB nacional que apresentou este projeto, e corre o risco do governo Temer, ilegítimo, adotar este projeto e colocar rapidamente em discussão na Câmara dos Deputados. É muito triste isso, é lamentável, da forma que está se tratando os trabalhadores, e neste caso os trabalhadores rurais, pessoas que lutam, que moram no interior, muitas vezes, ou moram na cidade e trabalham semana toda no interior,
ou moram mesmo no interior, dentro das fazendas, cortando madeira, pinos, colhendo safras agrícolas e tal. Então, felizmente, o Brasil conquistou passos significativos no respeito aos trabalhadores rurais, que já são pessoas que ganham pouco, trabalham muito, muitas vezes, ganham pouco, e agora vem mais este ataque. Já não basta a terceirização, já não basta a mudança da legislação trabalhista, já não basta a comissão ontem, comissão especial, ter aprovado a proposta de destruição da Previdência Pública no nosso país, nós ainda ter esta outra política, que foi uma conquista histórica dos trabalhadores, tendo um mínimo de respeito, dignidade, e ainda temos no Brasil trabalho escravo, então, portanto, se pensa voltar ao trabalho, aos períodos de escravidão, inclusive, onde as pessoas trabalhavam só pela comida e pela moradia, e não tinha um limite de horário de trabalho, então quer se voltar a isso, é lamentável. Então, eu quero deixar esse registro do que significa para os trabalhadores rurais. Eu acompanho em várias regiões do estado, acompanho os sindicatos, acompanho os trabalhadores rurais em várias regiões de Santa Catarina, sei muito bem do que eu estou falando aqui e quero ressaltar isso aqui, chamar a atenção da sociedade catarinense, que nos ajude, inclusive deputados desta casa, nos ajude, que esta barbaridade, que não voltamos lá ao passado, nessa questão das leis e dos direitos trabalhistas dos trabalhadores rurais, quanto outros trabalhadores. Então, é este registro que eu quero deixar aqui hoje e quero dizer mais. Nós estamos muito impactados com o movimento nacional que está vindo aí com toda esta força de grandes negociações, de trazer para a lata do lixo uma história tão bonita de construção de relações trabalhistas sérias nesse país, regras sérias que possam beneficiar os trabalhadores e trabalhadoras, e concordamos de que dá para fazer alguns ajustes, é natural que se faça ajustes, mas esse discurso que vem da modernização e trazer este projeto frente aos trabalhadores rurais, chamar isso de modernização, é um absurdo. Então, nós não podemos concordar com isso, vamos veementemente contra este projeto. É mais um projeto de um deputado do PSDB, esses partidos que estão apoiando estas iniciativas do governo de Michel Temer. A gente lamenta isto. Partidos que têm uma força política, inclusive no nosso estado, que têm uma relação histórica com a população catarinense, e apoiam essas medidas que vêm na contramão de construir um país de todos os brasileiros e brasileiras. Então, por isso, eu quero trazer esse registro presente aqui nesse dia de hoje, que a sociedade precisa ficar atento a isso tudo. Não é possível. E por isso mesmo, eu acredito que a sociedade está atenta. Está atento porque as pesquisas mostram isso. Mais de 70% da sociedade brasileira não apoia essas medidas que trazem um grande prejuízo. E nós temos uma tese muito clara. O Partido dos Trabalhadores mostrou isso durante quase 14 anos de governo. Quando os trabalhadores melhoram seu poder aquisitivo, quando os trabalhadores têm renda, todo mundo ganha, inclusive o governo arrecada mais. Então, esta situação que está colocada hoje no país, de que a economia não anda, o desemprego aumentando, muitas empresas reduzindo sua atividade empresarial, é porque a população não tem poder aquisitivo, a população não compra. E aí o governo não arrecada, e aí faz uma loucura de fazer cortes drásticos na Previdência. Nós só temos possibilidade de afundar mais esse país, porque menos dinheiro circulando. A estratégia era justamente o seguinte: cortar por cima, cortar os grandes salários,
a sonegação fiscal, ampliar os recursos para os municípios em políticas sociais, em política de investimento, em políticas de geração de emprego, onde mais gente está empregado, mais gente contribui, automaticamente o governo também arrecada mais, a Previdência arrecada mais. Então está errado essa estratégia, não vai dar certo, já não deu certo em outros momentos. E aí a estratégia clara é cortar dos de baixo, cortar dos trabalhadores, para concentrar mais ainda a renda nesse país, deixar um país mais desigual ainda. Então isso não deu certo já na história do Brasil e não vai dar certo nesse momento. Então os partidos que estão apoiando essas iniciativas, com certeza vão para a história como os partidos que ajudaram a destruir as leis trabalhistas criadas há mais de 100 anos, direitos previdenciários há mais de 100 anos nesse país. Então, é isso que nós temos que debater, é isso que nós temos que discutir com a sociedade, que o movimento da sociedade, ele é importante nesse sentido. Por isso que eu quero deixar esse registro. E meu repúdio sim, a essa medida de querer levar os trabalhadores rurais aos tempos das senzalas. Aos tempos das senzalas. E nós não podemos aceitar isso e não vamos aceitar e vamos continuar a nossa luta. E com certeza os trabalhadores e trabalhadoras desse país não estão aceitando e estão se preparando sim para continuar a grande luta. Enquanto o Temer, os partidos que o sustentam, principalmente PMDB e PSDB, que estão fechando questão junto com o governo, antes que isso não para, os trabalhadores também não vão parar. E tem a perspectiva aí de criar uma ampliação, inclusive, da greve geral de 1 dia para 2 dias, 3 dias para frente. Então, esse é o grande debate que nós estamos fazendo no Brasil. O povo trabalhador não pode pagar este pato. O povo trabalhador não pode e não vai pagar este pato da história do grande golpe em curso no nosso país. Obrigado. Obrigado, deputado Décio. Entraremos então no horário destinado aos partidos políticos. Como temos escrito aqui o deputado Rodrigo Balcini, para em breves comunicações, eu vou chamar inicialmente o PMDB. Você poderia utilizar o horário do PMDB, deputado Rodrigo Balcini, onde Vossa Excelência tem até 15 minutos. Caro amigo deputado Mário Marcondes, que preside esta sessão, e eu tenho lhe acompanhado todos os dias, presente à tribuna, trazendo assuntos dos mais relevantes, como hoje. Também acompanhei pela mídia a questão da repartição do ISS com os municípios. Achei muito oportuna a sua manifestação, quero lhe cumprimentar por isso. Quero saudar os deputados presentes a esta sessão de quinta-feira e também os telespectadores da TVA, os ouvintes da Rádio Digital. Eu havia me inscrito para breves comunicações e ocupo o horário do partido, um pouco maior, mas eu trago uma reflexão no dia de hoje, até em função de um contato que tive ontem, deputado Jean Kuhlmann, com o presidente da Celesc, Cleverson Sievert, em relação, penso que há uma necessidade premente, urgente, para o interior de Santa Catarina, especialmente para o campo, que é a substituição das redes monofásicas para trifásicas. Na minha infância, no interior de São Lourenço do Oeste, nós não tínhamos energia em casa e era o nosso grande sonho poder
ter um chuveiro elétrico, ter uma geladeira, ter uma televisão preto e branco, ter uma lâmpada no quarto, na cozinha, na sala, no banheiro. E chegou aquele grande sonho conduzida por um fio. Eram talvez 10 lâmpadas em casa, o chuveiro, a geladeira e não mais do que isso. Mas efetivamente, que bom que assim foi. As coisas mudaram, mas para o interior sempre foi mais difícil. As cidades do litoral, e nada contra elas, nós gostamos muito do litoral, nós vivemos uma parte da nossa vida aqui também, por conta até da nossa atividade política, mas é uma constatação. Para chegar ao oeste de Santa Catarina, ao meio oeste, ao Planalto Serrano, até o deputado Gabriel, até há pouco mais de 20 anos, era uma escuridão. Quase como medieval, a escuridão da nossa região. Se você sobrevoasse à noite, parecia que não existia nada. E era um fosso profundo. E chegou a energia, mesmo que com aquele fiozinho monofásico. Mas a evolução do campo, e hoje pela manhã ainda acompanhando o Bom Dia Brasil, 25% a mais de grãos, produção no país, e o nosso estado teve talvez, de todos os estados do país, o maior crescimento percentual. Então isso exige uma postura diferente. Nós precisamos aumentar a quantidade de energia, porque aquelas carroças de antigamente, deputado Berlando que nasceu lá em Nova Itaberaba, aquelas trilhadeiras, e olha lá, poucos ainda tinham, foram substituídos por tratores, por colheitadeiras, aqueles pequenos galpões, os paióis que a gente chamava, se ampliaram. Era uma agricultura de subsistência, criando algumas galinhas lá no terreiro, tirando o leite de uma vaquinha para fazer o queijo. Hoje as coisas mudaram, e muito. Então é preciso que essa mudança venha acompanhada de investimentos, porque as redes monofásicas não dão conta de atender hoje os muitos equipamentos modernos que os agricultores adquiriram e estão investindo, e ano após ano se exige cada vez mais. Nós temos cerca de 70 mil famílias no interior ainda com rede monofásica. E os prejuízos com a queima de equipamentos, com os picos de energia, com as mortes de aves quando falta energia, por algumas horas, esses prejuízos que se acumulam, que não podem ser, deputado Dirceu, Vossa Excelência, que representa a região oeste, e esta é a realidade. Então nós pedimos ao presidente da Celesc que institua um programa no sentido de fazer com que essas redes elas sejam substituídas. E claro, eu vejo de que tem em curso um novo financiamento
para Santa Catarina, financiamento que parte dele se chama Fundam, cujos recursos chegarão aos municípios, e é uma providência muito importante porque ela é democrática, ela atende a todos os municípios, a exemplo do que foi o Fundam 1, mas também outros recursos além desses para o Fundam, que vão atender a necessidade de algumas obras em andamento ou outras que precisam ser revitalizadas. Mas nós queremos aqui da tribuna e pretendo fazer pessoalmente ao governador Raimundo Colombo que destine uma parte, uma pequena parte desses recursos, porque o custo de 1 quilômetro de rede de energia trifásica é R$ 45 mil, ao passo que 1 quilômetro de rodovia ultrapassa R$ 1 milhão. Então, proporcionalmente, que destine uma parte, e quem sabe esta casa, até porque nós não estamos vendo uma região, essa em detrimento daquela, todo o Estado será atendido, que a casa faça um apelo ao governador, no sentido de que ele tome esta providência. É como se ao mesmo tempo, se nós comparássemos uma infraestrutura rodoviária com a infraestrutura de energia, é como se ao mesmo tempo nós estivéssemos duplicando todas as nossas rodovias em Santa Catarina. Imagine uma rodovia duplicada com uma rodovia sem acostamento, cheio de curvas, e é assim que se encontra hoje o setor de distribuição de energia em Santa Catarina. Se comemoramos a sua chegada há 40 anos, há 50 anos, agora é preciso que se avance, que se modernize, que se impulsione a agroindústria, agropecuária, atividades empresariais hoje no campo, não apenas aquela agricultura e que nós tínhamos a família envolvida apenas. Hoje, Santa Catarina, que é um polo importante, dos mais importantes, não apenas no país, mas no mundo, exige de nós, os seus representantes, exige do governo uma postura um pouco mais firme, que dê mais prioridade àquilo que tem dado resultados, não apenas ao nosso Estado, mas ao nosso país, que é a agroindústria. Com poucos recursos, se faz uma verdadeira revolução no campo. E é preciso que se valorize, sob pena de que a nossa juventude, por falta de perspectivas, abandone o campo, e aí como fica a sucessão familiar. Assim como a energia, algumas iniciativas também de prefeitos, com apoio do Estado, da União, têm levado asfalto às comunidades. Esta é uma infraestrutura fundamental. Então, se nós somarmos o asfalto com a energia, com o telefone, com a internet, são direitos que todos, deputado Natalino, que preside a Comissão de Agricultura, o Estado deveria estender esses benefícios, esses direitos, a todos aqueles que moram no campo, para que tenham uma vida digna como tem aqueles, pelo menos as facilidades que oferecem aqueles que estão na cidade, que sejam estendidas ao nosso homem do campo. Falo isso até com uma ponta
de nostalgia, de saudades do tempo em que vivíamos na agricultura e que não tínhamos nem de perto as condições que podem ser oferecidas hoje. Então, a minha fala hoje é no sentido de que se olhe com mais carinho, com mais atenção para aqueles que produzem para o nosso Estado, que produzem para o país e que ainda exportam para o mundo. Então, me parece que essa é uma providência importante. Eu vou sugerir à bancada que se reúne todas as terças-feiras, mas que, quem sabe, todas as bancadas nesta Assembleia possam fazer um apelo ao governo e à presidência da Celesc para que aporte parte desses recursos provindos de um financiamento, quem sabe em torno de 5% pelo menos, para a Celesc, e assim a Celesc possa transformar as redes monofásicas em redes trifásicas, para que as demandas que hoje têm as propriedades rurais possam ser providas tanto com quantidade de energia quanto com a qualidade que se exige. Era essa a reflexão que gostaria de trazer no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, deputado Aldir Bocchini. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, com a palavra o bloco parlamentar composto pelo PP, PR, PSDB, não tendo oradores inscritos, PMDB já falou, PSD também não há orador inscrito, então eu concedo a palavra ao Partido dos Trabalhadores. Deputada Ana Paula Lima, pelo qual lhe concedo 7 minutos, deputada. Muito obrigada, senhor presidente, deputado Mário Marcondes. Muito bom dia, senhores parlamentares. Ocupo o horário destinado aos partidos para fazer algumas reflexões, principalmente no dia de ontem, onde foi apreciada na comissão a reforma da Previdência, grande manifestação em Brasília. Infelizmente, passou na comissão, mas não como o governo queria, esperavam um pouco mais de parlamentares, mas a confusão desse governo que não sabe o que quer e também não sabe os parlamentares que estão votando, o que estão votando, acredito, porque a cada momento há uma modificação nesse projeto, principalmente da questão das categorias, da idade de aposentadoria, de homens e mulheres. Eu acredito que a greve geral do dia 28 mostrou que a população não quer esse tipo de reforma, nem da Previdência e nem a reforma trabalhista, a partir do momento que as pessoas estão entendendo que isso vai ser um grande prejuízo para a população brasileira. Não é assim que a gente vai avançar na economia, não é assim que a gente vai fortalecer o Brasil. Estão perdendo, quem perde é o povo brasileiro. Mas me atenho também ao horário destinado aos partidos e ao PT, para comentar que o Partido dos Trabalhadores completou nesse ano 2017 37 anos da fundação, aconteceu no mês de fevereiro, uma história maravilhosa do Partido dos Trabalhadores, construída no chão de fábrica, construída pelo presidente Lula, nas comunidades mais vulneráveis, nos espaços de construção da crítica na época da ditadura, nos movimentos de luta de homens e mulheres, na luta do campo, dos estudantes, preservando sempre a pluralidade de ideias. Acredito que é um partido que mais se reúne durante todo o ano, que não fecha as suas portas, que faz a formação política, que orienta as pessoas e não é um partido apenas de períodos eleitorais. No fim dessa semana, senhor presidente, senhores parlamentares e população catarinense, o Partido dos Trabalhadores vai fazer o seu encontro estadual, o 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores, onde 400 delegados e mais
100 observadores, nós vamos estar no município de Lages, fazendo um grande debate de grandes teses, para nos prepararmos para o 6º Congresso Nacional. Em Santa Catarina, então, estaremos debatendo o que queremos para o PT no estado de Santa Catarina, e no domingo nós vamos eleger a nova direção estadual dos partidos trabalhadores, a presidência e também a delegação para o Congresso Nacional. Ao todo, como já falei, são 400 delegados e delegadas eleitos num processo de eleição direta, que a gente chama de PED, que aconteceu em todos os municípios no dia 9 de abril. Eu, inclusive, participei desse processo eleitoral, fui eleita presidente do PT da minha cidade, da cidade de Blumenau. Nós cumprimos, como é um partido muito democrático, nós cumprimos todas as cotas, a cota para a juventude, a cota racial, a paridade entre gênero. Acho que é o único partido que faz esse debate, a paridade entre gênero, para a construção dessa delegação. O encontro também, como também já mencionei, vai ter a participação de 100 convidados, que são os observadores, as lideranças do partido de esquerda, dos movimentos sociais e também do movimento sindical, que estarão presentes no próximo final de semana em Lages. E o 6º Congresso tem como objetivo desenhar, então, o que a militância e as lideranças do partido querem para o nosso partido daqui para frente, tanto para o estado de Santa Catarina quanto para o nosso país. O PT irá ouvir a militância, pensar e construir ações que fortaleçam os setoriais, a exemplo dos setoriais de mulheres, de jovens, LGBT, de combate ao racismo. Somente ouvindo essas lideranças, essa militância, que podemos construir o novo e também o transformador. Nós vamos buscar a unidade partidária, a unidade política, em torno de um projeto que contemple todos esses setores da nossa sociedade, principalmente comprometidos com a defesa intransigente da democracia. Nascemos assim, durante 37 anos, foi essa a nossa prática, a defesa intransigente da democracia, de enfrentamento a esse golpe, que ainda está em curso, principalmente agora, golpe contra os direitos de trabalhadores e trabalhadoras, que está acontecendo no nosso Brasil. Estamos vigilantes. E quem sobrou para defender homens e mulheres? Quem sobrou para defender trabalhadores e trabalhadoras, se não foi o Partido dos Trabalhadores? Então, nós estaremos fortalecendo as nossas bases, renovando a nossa direção e seguir construindo, pensando numa grande frente ampla, é esse o grande debate, de resistência e de luta, e que está à frente, essa frente possa construir os meios necessários para iniciarmos também o projeto de Lula para 2018 em Santa Catarina. Cabe aqui, senhor presidente, registrar que o 6º Congresso Estadual do PT recebe o nome de uma grande militante, de uma mulher guerreira, de uma mulher que fazia a defesa de homens e de mulheres, mas principalmente estava na defesa, principalmente a sua militância era com as mulheres. Ela recebe o nome, esse 6º Congresso, de Janete Anne de Almeida, em homenagem a essa grande militante do partido que não conseguiu vencer uma batalha contra o câncer e acabou falecendo. Janete fez parte 2 vezes do setorial de mulheres do Partido dos Trabalhadores, foi da executiva estadual do partido no primeiro mandato da nossa presidenta Dilma Rousseff, foi convidada a integrar a equipe do Ministério das Mulheres em Brasília e por um longo período também foi assessora do deputado dessa casa, o deputado Padre Pedro, aonde essa Janete recebe as homenagens de todos os militantes do Partido dos Trabalhadores. Então, para registro, senhor presidente e senhores deputados, é que nesse próximo final de semana, no dia sábado e domingo próximo, no município de Lages, está recebendo toda a militância do Partido dos Trabalhadores para realizarmos esse grande encontro e tirarmos os próximos... Conceda um minuto, deputada. Para a etapa nacional, que vai acontecer ainda no primeiro semestre deste ano, e ficam todos convidados. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula. Ainda no horário destinado aos partidos políticos PSC, como não tem inscritos, PSDB, também não tem oradores inscritos, passamos então
a ordem do dia, onde esta presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 53/2014, tendo como autora a deputada Luciane Carminati. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável ao ofício 577/2016, tendo como autor a entidade social. A Comissão de Direitos Humanos apresentou parecer favorável às seguintes matérias: ofício 446/2016, tendo como autor a entidade social, e o ofício 612/2016, também tendo como autor a entidade social. Ainda o ofício 629/2016, 634/2016, 710/2016 e 719/2016, todos tendo como autor a entidade social. Temos também em votação e redação final o projeto de lei de número 43/2017, tendo como autor o deputado João Almin, onde altera a lei 16.719/2015, que, abre aspas, consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, fechar aspas, para que o Dia Estadual do Surf e dos Surfistas passe a ser comemorado no dia 23 de maio. Em discussão, em votação, aprovado em redação final. Ainda, em votação e redação final, o projeto de lei 61/2016, tendo como autor o deputado Antônio Aguiar, onde institui o selo Empresa Solidária com a vida no Estado de Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado em redação final. Pedido de informações. Temos o pedido de informação de número 39, tendo como autor o deputado Rodrigo Minuto, solicitando à Secretaria da Casa Civil informações acerca das obras do contorno viário norte do município de Concórdia. Em discussão, em votação, aprovado. Temos ainda os seguintes requerimentos. Requerimento 404 e 417, tendo como autor o deputado Rodrigo Minuto. Temos o requerimento 405 a 416, tendo como autor o deputado Neudi Sareta. Requerimento 418, tendo como autora a deputada Dirce Reichard. Requerimento 419, autor deputado Jean Kuma. Todos deferidos. Esta presidência comunica que encaminhará ao destinatário, conforme regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 273, tendo como autor o deputado Patrício Destro. Indicações 282 e 283, tendo como autor o deputado César Valduga. E a indicação de número 284, tendo como deputado autor o deputado Natalino Lazo. Como não temos oradores inscritos em explicações pessoais, e não havendo mais assuntos a ser tratados na manhã dessa quinta-feira, nem oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.